Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 38º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim, você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então, os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se juntem a você e o sirvam, quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo o que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas
para você e para os seus filhos. Você deve comer estas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isto será algo santo para você. Também isto será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer destas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a vocês. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer estas coisas. Tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus, será seu. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será seu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua, de sal, diante do Senhor, para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado,
quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No 3º dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas, se no 3º dia e no 7º dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente, num vaso. Um homem puro pegará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no 3º dia e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali
ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles, com muita gente e com mão forte. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o Monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o Monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte.
Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Chegamos ao fim da leitura do 38º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.